Olá, Alma Criativa, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre como mapear as nossas emoções através do processo criativo com aquarela. Como assim, Carlinha? A gente vai falar sobre isso já já. Mas é um processo muito necessário se você quer acordar um pouco mais de autenticidade e de plenitude dentro desse processo da aquarela. Vamos pro vídeo. Olá, lindeza! Eu me chamo Carla Gonçalves, aqui do canal Água da Carla, e estamos aqui hoje para que a gente possa olhar mais profundamente para as nossas emoções e tendências dentro do processo criativo. Muitas vezes a gente se percebe criando de uma forma específica e aquilo nos trava, nos traz uma sensação assim de não pertencimento dentro da aquarela. Pode acontecer inclusive de você querer desistir dos seus processos, acreditar que não é para você, quando na verdade são apenas emoções que estão ali chegando na superfície, querendo transbordar, querendo se nutrir de algo novo e te transformar. Eu comecei esse processo de observação, desse mapeamento das nossas tendências a partir do ensino da aquarela. Isso já acontecia comigo, na verdade, antes mesmo de poder trazer isso para outras pessoas, mas foi quando eu finquei realmente essa ideia, de que muitas vezes a gente cria de uma certa forma, ou indo apenas para um lugar dentro do nosso processo criativo, por medo, por autossabotamento, por várias outras questões, mas principalmente porque existem emoções ali que estão querendo ser vistas. E essas tendências, elas nos ajudam a trazer mais consciência divina sobre o nosso processo. E é bem interessante porque isso começou a se repetir muito com essas alunas, e se repetem até hoje, junto com as mentorandas. A gente fala muito sobre todas as nossas questões emocionais e a gente percebe como isso se dá visualmente nas nossas aquarelas. Então, se você está começando agora, ou se você percebe realmente um ritmo, uma forma de fazer algo específico que se repete muito na sua aquarela, é interessante de você começar a se desprender também, ou até de abraçar esses seus processos. Então vamos lá. A trava dentro do processo da aquarela, que é algo que acontece no mais profundo, é muitas vezes quando a gente não está querendo se ver. Então, se eu tô com muitas questões me envolvendo naquele momento presente e eu preciso dar tempo para poder sentir o meu ritmo, muitas vezes eu vou travar e não vou conseguir parar para poder aquarelar. E pode acontecer o oposto também, Às vezes eu estou num fluir muito intenso, numa catarse, Eu já ouvi uma mentoranda, inclusive, muito tempo atrás falando: a Carlinha, tem hora que eu começo a pintar e não consigo parar. Muitas vezes, observando esse espaço, você percebe que existem muitas emoções que querem vir pro papel e que elas simplesmente precisam ser colocadas para fora. Às vezes você calou demais e aí você percebe que você engoliu muitos sapos, que você não conseguiu se posicionar de outras maneiras. E a aquarela tá sendo ali um canal da sua expressão muito mais direta, muitas vezes, se você não consegue utilizar a palavra propriamente dita, você consegue expressar através da poesia das suas imagens, dos símbolos que são trazidos ali. E o oposto pode acontecer também. Às vezes é tanto material que você trava, você tem medo de se ver, você tem medo de entender o que há por dentro de você através da aquarela, porque ela manifesta muitas coisas ali. Ela realmente é um portal para que você se veja, Principalmente se você está tentando se entender, se ancorar, se honrar e trabalhar a sua autenticidade dentro desse processo de forma aberta, com o coração aberto. Então isso pode acontecer também. Uma outra coisa que pode acontecer é você perceber que você está colocando cor de mais ou cor de menos. Muitas vezes, quando você coloca cor de mais, coloca aquela saturação, aquela vivacidade, você pode estar trabalhando muitos aspectos dentro de você aí e trazem esse lugar do despertar, de poder ver, da nitidez, de conseguir enxergar o mundo com os seus olhos coloridos, trazer a magia para tudo aquilo. E muitas vezes, quando você está num processo mais íntimo, mais introspectivo, mais subjetivo, fica um pouco mais difícil de entender suas próprias cores. É importante que você saiba que tudo que é oposto, 880, eles são ali indicadores de que algo está em desequilíbrio, Ou que você ainda não encontrou qual é a sua real paleta. Sua real paleta pode ser falar sobre tudo que é muito de dentro. E às vezes você pode trabalhar muito o estar para fora, a extroversão, as nuances da sua criança interior. Então vai haver momentos em que tudo isso vai mudando e se reformulando, e que não é um certo ou errado, mas que são tendências suas. Então o mapeamento é para que você possa identificar, esse é um lembrete necessário, identificar quais são as emoções que você está processando, sem esse julgamento, esse auto-julgamento que é tão ruim, pra gente, pro nosso crescimento. Então, se você se percebe muitas vezes com mais cor, com mais vivacidade, com mais natureza, até com certos elementos que trazem mesmo para fora da sua caixinha, é possível que você esteja vivendo também um momento assim, ou esteja precisando de momentos mais assim. E se você tá mais pra dentro, em tons sóbrios, em tons mais delicadas, você pode também estar naquele movimento de olhar pra dentro, olhar para as suas emoções de maneira até amorosa, olhar para esse lugar do recanto feminino que tá aí dentro de você também. Isso se aplica também a uma outra questão, que é quanto de transparência que eu tô utilizando na minha aquarela. Se eu tô usando muita transparência, utilizando ali as aguadas mais soltas, mais fluidas, ou se eu tô utilizando um pouco mais de opacidade,
daquela aquarela construída com muita densidade, que quase não tem transparência, tem muito mais pigmento do que água, né? Essa é a melhor maneira da gente mapear o nosso controle, através da quantidade de camadas que a gente coloca ou através da quantidade de informação que a gente traz, seja na pincelada, numa única pincelada ou na obra total. Muitas vezes quando a gente tá naquela fluidez, a gente tá na entrega e pode acontecer algo interessante, que é não querer se responsabilizar sobre o caminho que a aquarela tá tomando. A gente simplesmente entrega, permite, a fluidez ela é importante sim, mas o extremo da fluidez pode ser uma falta de responsabilidade diante da criação que você está edificando naquele momento. O oposto também, quando você traz muita cor, você traz aquela necessidade de se impor, necessidade ali de travar a aquarela como algo que tem que fincar, que tem que se materializar. Então você está trazendo a sua força para aquele processo. Então, muitas vezes quando você traz cor demais, quando traz muita densidade, não só por falta de técnica isso acontece. Isso pode acontecer também na condução das suas emoções. Isso já aconteceu muito comigo. Eu já tinha aprimorado minha técnica, mas de repente eu me vi colocando ali cores demais, com maior densidade, até misturando com branco para ficar aquela coisa mais opaca, lembrando a gouache, né? E aí eu percebi que eu precisava me impor limites, construir uma linguagem diferente minha no meu externo, porque antes eu era muito fluida, muito amorosa, muito acolhedora, né, dentro das minhas necessidades. Na verdade, eu pegava muito mais as necessidades do outro, trazia pra mim e esquecia das minhas. Então eu me impus naquele processo até encontrar o meio termo, que é o equilíbrio, como sempre. Para além da trava que eu trouxe como primeira percepção do seu mapeamento da aquarela, existe também a aquarela que você não finaliza, aquela que você já na segunda camada fica chateada, quer rasgar, quer botar de lado, engavetar, esquecer que ela existe, né? E acaba acreditando que você não é capaz de finalizar aquele processo de forma fluida, né? Por não gostar do que você está vendo. E aí, tanto a trava inicial como esse insucesso na hora de você finalizar a sua aquarela, de engavetar e esquecer que ela existe, pode falar também sobre os seus processos interiores íntimos que você está passando agora. E principalmente a nível presencial, a nível do aqui e agora. Porque existem emoções que elas podem voltar, podem ser do passado, mas o sintoma está aqui, está sendo mostrado. Então o que é que eu não estou conseguindo ver agora? O que é que eu não estou querendo ver sobre mim, sobre minha aquarela agora? Então a gente acaba acreditando que não é capaz de fazer por conta da técnica e acaba colocando várias justificativas para que não flua, quando na verdade a gente simplesmente não está querendo se debruçar sobre a finalização daquilo, não está conseguindo acreditar que somos capazes de ir em frente. E isso leva também a uma outra questão que pode acontecer, é quando a gente não expõe a nossa aquarela, quando a gente tem muitas aquarelas até finalizadas, mas sempre dentro de uma gaveta, sempre dentro de uma pasta, sempre dentro do nosso quarto e não nunca a mostra na sala, para as pessoas, à venda, internet. E aí a gente vai tirando um pouco daquele lugar da autovaloração que a gente merece. É muito desse lugar de não se perceber artista ou de enraizar, trazer a presença do artista, da artista que você é, porque é importante você se reconhecer nesse processo. Quando você não expõe, você está negando que a sua essência que está ali se expressando chegue para o mundo de forma sadia. E aí isso leva a uma outra questão, quando você não assina a sua aquarela, quando você não reconhece que foi você que fez aquilo, ou quando você é levada, né, pelas outras crenças que envolvem ser artista, a simplesmente querer se abdicar daquela criação, porque criar é algo tão pequeno, ou eu não acredito que eu criei aquilo. Então, esse processo de assinar é algo que eu sempre falo para as minhas alunas e mentoradas, né? Sobre a importância da gente se reconhecer como autora do que a gente está fazendo e dar importância àquela arte, seja iniciante, né? A nível iniciante, seja a nível profissional, não importa. É a sua arte, são suas emoções, são suas produções, são os seus símbolos. E eles todos eles merecem ser honrados. E nesse lugar ainda de não se reconhecer, né? Dentro do valor da tua arte, muitas vezes você pode acabar não investindo nela, não investindo em materiais de qualidade, não investindo na educação propriamente dita para você melhorar a sua técnica, continuar crescendo. Então, pode acontecer na aquarela através da trava que ela traz para você, ou através dessas crenças que começam a surgir no seu processo criativo. Esse lugar de não vale a pena gastar meu tempo nisso. Eu não sou artista suficiente, eu não tenho um dom. Está difícil demais. E aí a gente vai se fechando para a técnica. E aí a aquarela, na verdade, ela tá querendo te conduzir. Ela tá querendo ser amorosa com você. Ela tá querendo te recondicionar
mentalmente e te permitir uma abertura muito mais simbólica, expressiva, amorosa e completa dentro do seu leque de autotransformação. Outra nuance que sempre pode acontecer é ter o medo, o famoso medo de finalizar. Medo de finalizar sua obra porque você conseguiu quebrar um pouco da barreira, sair um pouco da barreira de acreditar que você não ia conseguir e aí de repente você consegue. E quando chega a hora de finalizar, você olha para todo o trajeto que você criou e diz: já tive tanto trabalho até aqui, deu tão certo, será que eu devo finalizar essa arte? Será que eu devo colocar alguma camada a mais? Será que merece, sabe, essa atenção a mais minha? Será que eu não vou estragar tudo que eu fiz? Então isso sempre reverbera na pessoa que ainda também está naquele lugar de amadurecimento, no processo de crescimento dentro da sua arte, né? De acreditar que o olhar, o detalhe, ele importa. Então muitas vezes você cria formas muito soltas, ou você tem essa tendência, né, expressiva que é necessária e você vai criando quase que como uma catarse. E olhar para os detalhes é difícil, olhar para a finalização é difícil, olhar para as entrelinhas do que você está criando é um pouco difícil, porque muitas vezes a emoção ela passa por você dessa forma, como se fosse algo que voa. E processar também é importante. E, na verdade, o que pode acontecer são infinitas coisas, né? Você pode acolher esse processo de ser dessa forma, extensa, entregue, ou você pode também acolher e experimentar, colocar mais detalhes na sua criação. Como dito, não existe nem certo nem errado, mas experimentação e permissão dentro do seu processo de criação. No final das contas, você também pode sobrecarregar demais as suas camadas, como eu falei no início, né? É de colocar tanta informação ali que você acaba perdendo o olhar, perdendo e misturando todas as informações do que você está sentindo. Então fica até difícil de entender qual era a sua expectativa inicial e como aquilo ali se finalizou. Você às vezes começa numa pressa de finalizar e nem entende o que você fez no final. Pode acontecer, né? Essa é uma outra tendência para você mapear e perceber a sua urgência, né? Aquela demanda do preciso finalizar logo, preciso criar e ver finalizado, porque muitas vezes é essa pressa mesmo de validar o seu processo de criação, validar o teu crescimento e ver uma arte pronta. Isso é um símbolo de que você está ali precisando de uma âncora. E pode acontecer o inverso também, quando você se limita ao usual, quando você não sai daquilo. Repete padrões, repete símbolos, repete cores, repete traços, repete inclusive o que você aborda. Isso já aconteceu muito comigo no meu processo, com todas as mulheres que eu já desenhei, né? Todas as bonequinhas que eu fazia pareciam a mesma bonequinha. E eu vi que aquilo ali também era uma zona de conforto. Estava dando certo e eu precisava ficar naquilo, por medo de sair ou de elevar o meu padrão, medo da responsabilidade de elevar esse padrão. Então hoje o que é que eu faço? Eu saio literalmente dessa zona de conforto. Eu pinto aquarelas realistas, pinto aquarelas que são do meu traço, que eu já acolhi dentro da minha autenticidade, pinto de forma lúdica e vou me permitindo assim mudar para poder experimentar, para poder subverter essa minha mente que está ali tão condicionada. E quando possível, eu saio também da aquarela. Eu começo a pintar em outros suportes, começo a me aventurar realmente naquilo que eu ainda não habitei, para poder ter novas percepções, contemplar de forma diferente a arte. Me diz aqui embaixo, então, de todo esse diagnóstico que a gente fez no mapa da sua aquarela, quais deles fazem sentido, se isso reverberou dentro de você, se você trouxe mais consciência para o que você está vibrando e percebendo aí no seu caminho. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Já dá o seu like também, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Porque a gente tem sempre vídeos aqui nas segundas com o nosso aulão Inspiração, nossas lives de inspiração, nas quartas e sextas também, vídeos gravadinhos, sempre com muita intenção, com muita amorosidade, com aquarela, com arte, com tudo que você pode sentir no seu coração. Um cheiro e até mais!